Bienvenidos, chicos! Sejam bem-vindos, meninos e meninas, para a nossa aula, tá certo? De língua estrangeira, espanhol, tá certo? Hoje aqui, novidade, nossa primeira aula via YouTube, tá certo, pessoal? Então, a gente aí que vinha durante todo o primeiro bimestre tendo aula aí pela plataforma Meet, né? Hoje vamos para mais uma novidade, vamos ter nossa aula hoje aqui pelo YouTube, tá certo? Então a aula vai ficar gravada aí, quem não pôde assistir, assiste em outro momento, vocês podem assistir mais de uma vez, repassem aí para os colegas de classe de vocês, repassem para quem vocês conhecem que quer aprender língua estrangeira espanhol, né? Que deseja prestar o Enem na disciplina de língua estrangeira de espanhol. Então vai estar aqui essa videoaula para vocês, tá certo? Então quem ainda não é inscrito aí no meu canal, se inscreve aí no canal, dá sua curtida, pode comentar, pode fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, que a gente vai estar, no momento oportuno, vamos estar respondendo todas essas dúvidas, tá certo, pessoal? Então, sem perder muito tempo, vamos aí para o nosso conteúdo de hoje, tá certo, pessoal? Vamos trabalhar um pouco aí, conhecer sobre essa parte do conteúdo, né? Vamos conhecer aí um pouco dos heterogenéricos, dos heterotônicos e dos heterossemânticos, tá certo, pessoal? Vamos aí começar os nossos conteúdos com esses três conteúdos. Eu coloquei os três juntos, pessoal. A gente vai trabalhar aí em aulas fracionadas, né? A gente vai ver um em cada aula, né? Primeiro vamos ver os heterogenéricos, depois vamos ver os heterotônicos e na sequência os heterossemânticos, tá certo, pessoal? E estudar com atenção, porque eu considero esses conteúdos são aqueles conteúdos que são chamados em língua estrangeira, né, em espanhol, as cascas de banana, né? São aquela parte do conteúdo que tem aquelas casquinhas de banana, né, onde a gente diz que o espanhol ele é difícil de traduzir palavra, parece uma coisa, não parece que é uma palavra do gênero masculino, mas é do feminino, parece que pronuncia de uma forma, mas é de outra. Então essa é a parte do conteúdo onde é um pouco mais complexo, então necessita de um pouco mais de atenção, tá certo? Então hoje nós vamos iniciar a nossa aula pela parte dos heterogenéricos, tá certo? Das três partes nós vamos iniciar hoje pelo heterogenérico, tá certo, pessoal? Então, iniciando aí, vamos conceituar o que é heterogenérico, tá certo, pessoal? Então, de acordo com as gramáticas, hetero significa diferentes e genéricos significa gêneros, tá certo, pessoal? Então, heterogenérico significa diferentes gêneros, ou seja, os heterogenéricos são palavras que no espanhol possuem gêneros diferentes do português. Como assim, professor? A gente sabe que os substantivos no português ele possuem o seu gênero, né? Tem substantivos masculinos e tem substantivos femininos. No espanhol existe algum desses substantivos que o seu gênero difere do português, tá certo? Não vai ser o mesmo gênero que ele possui no português, tá certo? Então vai ter essa mudança, a gente vai conhecer agora um pouco sobre cada um, tá certo? Observando essa explicação que tem aqui embaixo. As pessoas e os animais, o gênero de seus substantivos no espanhol ele não vai mudar, tá certo? Então não sofre com heterogenérico os nomes de pessoas e os nomes de animais, tá certo? Os animais, a forma que a gente pronuncia no masculino e português, ele vai permanecer no espanhol e vice-versa, tá certo, pessoal? Ele não tem mudança de gênero ou de sexo, as pessoas e os animais, tá certo? Porém, ao tratarmos dos demais substantivos, né, os substantivos determinados, eles podem ter variações no seu gênero, tá certo? Existem algumas palavras que elas já são tabeladas como gênero diferente do português e existem algumas regrinhas para nos ajudar, nos facilitar o entendimento sobre esses heterogenéricos, tá certo, pessoal? Tipos de heterogenérico, pessoal. Existem dois tipos de heterogenérico, tá certo, pessoal? Lógico, né? É óbvio. Existem
os substantivos que no português são masculinos, que no espanhol se tornam femininos, e existem os que são femininos, que se tornam masculinos, tá certo, pessoal? Tem as duas posições, tá certo? Então vai existir palavras que no português elas vão ser masculinas e no espanhol vão ser femininas, e existem palavras que no português são femininas e vão se tornar masculinas no espanhol, tá certo, pessoal? Isso não são com todas as palavras, tá certo, pessoal? Isso é apenas com as palavras heterogenéricas, tá certo? Existem as regras para isso e existe uma tabelinha de palavras, tanto masculinas como femininas, que acontecem, que sofrem esse processo, tá certo, pessoal? Então, aqui algumas palavras que não tem assim uma regra específica, mas que no português são femininas e que no espanhol se tornam masculinas, tá certo, pessoal? Aqui são algumas dessas palavras. Por exemplo, árbol, color, desordem, equipo, origem, puente, pétalo, viaje, mensagem, análise. Então, essas aqui são algumas das palavras, tá certo? Tabelinha aqui de palavras que no português são palavras femininas, mas no espanhol elas se tornam palavras masculinas, tá certo? A gente vai escrever, tá certo? A gente vai combinar sempre o seu artigo, tá certo? O artigo que vai estar combinando com esse substantivo vai ter que ser no masculino, tá certo? Então, árbol, que em português é a árvore, vai se tornar el árbol, ou seja, vai se tornar palavra masculina. El color, el desorden, el equipo, el origen, el puente, el pétalo, el viaje, el mensaje, el análise, tá certo, pessoal? Então, as palavras árvore, cor, desordem, equipe, origem, ponte, pétala, viagem, mensagem e análise são palavras que são femininas no português, mas no espanhol vão se tornar palavras masculinas, tá certo, pessoal? Então, essas são as primeiras palavras que têm mudanças, tá certo? Além dessa, existem uma regrinha para algumas palavras que obrigatoriamente no espanhol elas são masculinas, independente da sua terminação, da sua pronúncia, como acontece no português, elas vão ser sempre masculinas. Quais são essas palavras? Todas as palavras que terminam em age, tá certo, pessoal? Todas as palavras que terminarem em age, elas vão ser masculinas. Lembrando que é age com a JE, tá certo, pessoal? Não é age com GE, tá certo, pessoal? Não é com GE, e sim com JE. Então, age, toda palavra que terminar com age, ela vai ser masculina no espanhol, tá certo? Exemplo: el viaje, el mensaje, el garaje, el botaje, el homenaje, el tatuaje, entre outros, tá certo, pessoal? Então, a viagem é palavra feminina no português, vai tornar el viaje, a mensagem, el mensaje, a garagem, el garaje, a voltagem, el voltaje, a homenagem, el homenaje, a tatuagem, el tatuaje, tá certo, pessoal? Como toda e qualquer palavra que tiver no espanhol terminada em age, ela vai ser masculina, tá certo, pessoal? Então tem essa observação aí, primeira regrinha, além daquela tabela que a gente já viu no slide anterior, tá certo? Também no espanhol são masculinas as cores, os dias da semana, os meses e os números, tá certo, pessoal? Então, sempre quando eu me referir a uma cor, tá certo? Por exemplo, como traz aqui no exemplo, amarillo, que é a cor amarelo, eu vou utilizar o el, tá certo? Como qualquer outra cor, por exemplo, el azul, el rojo, azul, vermelho, né? Então, todas as cores no espanhol elas vão ser palavras masculinas. Por exemplo, el blanco, tá certo?
Independente se no português ela é uma palavra masculina ou feminina, no espanhol todas as cores elas vão ser masculinas, tá certo? Assim como também os dias da semana, tá certo? Então todos os dias da semana, desde o primeiro, segunda-feira até o domingo, todos vão ser palavras masculinas, tá certo? Então el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, e el domingo. Então todos os dias da semana vão ser palavras masculinas, tá certo, pessoal? Além das cores, dos meses, aliás, dos dias, nós também temos os meses que todos vão ser também masculinos. Por exemplo, el enero, vou colocar aqui em cima, el febrero, el março, e assim até el diciembre. Tá certo, pessoal? Então todos os meses do ano são palavras masculinas. Então vai ser lunes, aliás, el enero, el febrero, el março, el abril, el mayo, el junio, el julio, el agosto, el septiembre, el outubro, el noviembre e el diciembre, tá certo? Então todos os meses do ano vão ser palavras também masculinas, tá certo? Além das cores, dias da semana, dos meses, também os números em espanhol vão ser todos números masculinos, tá certo? Então, como no exemplo aí, el 8, el 1, el 1, el 2, el 3, el 4, el 20, el 30, el 100, tá certo? Então todos os números também serão masculinos, tá certo, pessoal? Recapitulando, a gente já viu que no espanhol palavras terminadas em age vão ser masculinas, além das cores, dias da semana, meses e os números, tá certo, pessoal? Além daquela tabelinha que a gente já viu lá no começo, no final da aula a gente retorna para ela para a gente fixar na nossa memória, tá certo, pessoal? Então, são também palavras masculinas, tá certo? Quais? A gente já viu durante algumas aulas, alguns estudos, que palavras começadas com A ou com HA, que são tônicas, ou seja, são as sílabas que começam com A ou com HA, e que essa sílaba ela é tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra, ela também vai ser utilizada, ela também vai se tornar uma palavra masculina, tá certo? Então antes dela a gente também vai utilizar o ele, tá certo? O artigo masculino ó, tá certo? Por que isso? Por questões, pessoal, a Academia Espanhola de Letras ela entende que uma palavra feminina que concorde tem a sua concordância com o artigo feminino lá, que ela seja começada com A ou com HA, que ela seja tônica, ela vai ter uma eufonia um pouco estranha, ou seja, vai ter uma repetição do som A, tá certo? Lá A. Então vai ter uma repetição do som, então fica uma fonia um pouco estranha, um pouco ruim de se pronunciar. Então eles entendem dessa forma. Então as palavras que começam com A ou com HA, que são tônicas, elas vão se tornar masculinas, ou seja, vão ser acrescentada o artigo ele antes dela, tá certo? Exemplo: el agua, las algas, el hada, las hadas, tá certo, pessoal? Então, observando que isso são as palavras que começam com A ou com HA no seu singular, elas vão se tornar masculinas, tá certo? Por questão de eufonia, tá certo, pessoal? Então, a gente já viu aí basicamente todas as regras
de palavras que são femininas no português que se tornam masculinas no espanhol, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Agora vamos trocar a fita. Agora vamos para palavras que são masculinas no português e que se tornam femininas no espanhol. Vamos tomar uma aguinha para calibrar a garganta. Vamos lá, voltando. Então aqui vamos iniciar pelas palavras que os substantivos que são masculinos no português e que se tornam femininas sem nenhum tipo de regra, né? Sem nenhum tipo de utilização, apenas pelo padrão da gramática espanhola, tá certo? Palavra alarme, baraja, costumbre, carcel, leche, miel, sangre, nariz, sal, rádio, tá certo, pessoal? Então, as palavras o alarme, o baralho, o costume, o cárcere, o leite, o mel, o sangue, o nariz, o sal e o rádio, elas vão se tornar palavras femininas no espanhol. Então, vai ser pronunciado la alarme, la baraja, la costumbre, la carcel, la leche, la miel, la sangre, la nariz, la sal, la radio, tá certo, pessoal? Então essas aqui são as palavras, a tabelinha de palavras que são femininas no espanhol, tá certo? Que no português são masculinas, tá certo? Então, passando para as regrinhas, são palavras femininas no espanhol. Todas as palavras terminadas em umbre vão ser femininas, tá certo, pessoal? Exemplo, muchedumbre, que é a multidão, então vai se tornar la muchedumbre, la legumbre, la cumbre, la vislumbre, entre outras palavras, tá certo, pessoal? Então a palavra multidão, legume, cume, vislumbre são palavras que no português são masculinas, ou até mesmo algumas são também já femininas, mas no espanhol a regra é que todas as palavras que terminam em umbre vão ser palavras femininas. Então, la muchedumbre, la legumbre, la cumbre, la vislumbre, la costumbre, tá certo? Então, todas as palavras que terminam em umbre, tá certo? Continuando, também são femininas todas as letras do alfabeto, tá certo? O nome das letras do nosso alfabeto, eles vão ser obrigatoriamente palavras femininas, tá certo? Então é por isso que quando a gente pega aí um livro, uma gramática que tem lá o alfabeto, está lá la, la B, la C, la D, la E, la F, la G, tá certo? Então todas as letras estão lá com o lá antes, tá certo? Por que isso? Porque no espanhol as letras são palavras femininas, tá certo, pessoal? Fixação, vamos lá, vamos fixar aqui o que a gente viu aqui durante essa aulinha aí, aulinha sobre os heterogenéricos, tá certo? Então a gente viu aí uma tabelinha com todas as principais palavras que são masculinas no espanhol, que são femininas no português, viu uma tabelinha com palavras que são femininas no espanhol, que são masculinas no português, e a gente viu as regras para fazer isso, tá certo? Então, para a gente fixar isso, vamos aqui a umas questõezinhas para a gente fazer essa fixação. Vamos lá. Questão da PUC do Rio Grande do Sul de 2016. Lá alternativa, ou seja, a alternativa que apresenta 3 palavras que têm o mesmo gênero da palavra mensagens ou seja, nessa questãozinha aqui, ele está pedindo para que vocês encontrem em qual alternativa dessa, tá certo? Todas as palavras são, assim como a palavra mensagem, do mesmo gênero, tá certo? Então, primeiro que a gente precisa fazer é identificar qual o gênero da palavra mensagens. Nessa daqui ele tentou pregar uma peça aí nos concurseiros, nos vestibulandos, porque ele colocou
todos os substantivos, todas as palavras no seu plural, tá certo? Então isso torna talvez um pouco, dificulta para lembrar da regra, ou lembrar de alguma palavra que está naquela tabelinha das palavras que muda o seu gênero, tá certo? Então poderia dificultar um pouco para vocês, mas aí a gente iria observar pelo seu singular, tá certo? Então a palavra mensajes é o plural da palavra mensaje. A gente viu lá no começo, tá certo, que as palavras que terminam em age, como por exemplo viaje, garage, tatuaje, todas essas palavras que terminam em age, elas são palavras no espanhol que são masculinas, tá certo, pessoal? Então todas elas são palavras que são masculinas. Vou até pegar aqui uma caneta de outra cor, não sei se a visibilidade de vocês está boa. O slide também é um pouco verde, né? Então vamos lá. Então a gente viu que todas as palavras que terminam em age, elas são masculinas. Então a gente vai ter que procurar aí em qual alternativa todas as palavras são masculinas, tá certo, pessoal? Então a gente vai utilizar alguns macetes para a gente identificar isso, tá certo? Então aqui, ó, a gente já eliminaria quais letras? A letra E, aliás, a letra B. Por quê? As palavras legumbre, costumbres, a gente viu lá na regrinha, na tabelinha, que palavras que terminam em umbre são todas femininas. Então aqui eu já eliminaria a letra B, tá certo, pessoal? Então aqui eu já faria essa eliminação dessa letra, tá certo, pessoal? Continuando, a gente vamos voltar para a letra A. A gente tem a palavra aqui arboles, que é o plural da palavra arbol, tá certo? Arbol é o nome árvore. A gente viu lá naquela tabelinha que árvore é uma palavra masculina. Então aqui ela tá ok, essa palavra. Imagem e cáceres são o plural, respectivamente, de imagem e cárcel. A gente viu que eu chamei a atenção lá no começo da aula que as palavras terminadas em age são masculinas, mas age com JE e não com GE. Então aqui a palavra imagem, ela é uma palavra feminina, assim como a palavra cárcel. Então as duas aqui são femininas, então também eu eliminaria essa letra B, tá certo? Na letra C, a gente tem a palavra carruaje e a palavra lenguaje, que são palavras terminadas em age, que são masculinas, né? Mas o problema nessa alternativa é a palavra leite. A gente viu que a palavra leite, né, ela é uma palavra que é masculina no português, mas no espanhol ela se torna feminina. Então aqui essa alternativa também a gente eliminaria, tá certo, pessoal? Então a gente sobra aí letra D e letra E. A palavra dolores é o plural de dolor. A gente viu que dolor é uma palavra masculina. Pétalos é o plural de pétala. A gente viu também que a palavra pétalo é uma palavra masculina. E aqui a palavra color, a gente viu que a palavra color ela é uma palavra também masculina, né? A gente viu que todas as cores no espanhol, a palavra cor e todas as cores são masculinas. Então aqui a gente identificou que na letra D todas as alternativas são masculinas, tá certo, pessoal? Então só para a gente encerrar aqui, a gente vê a letra E, para a gente ver que realmente ela está errada e ter a certeza que é a letra D. A palavra tatuajes e equipajes são palavras terminadas em age, são masculinas, mas o problema é a palavra labores, né, que vem da palavra labor, que é uma palavra no espanhol feminino. Então eliminaria também essa letra E, tá certo, pessoal? Então aqui a gente sobraria apenas com a letra D, que é a alternativa correta dessa questão, tá certo, pessoal? Então a gente passando aí, vamos para mais uma aqui, mais uma questão de fixação, tá certo? Vamos lá. Também da PUC, Rio Grande do Sul, 2015.
ela traz aqui uma questão semelhante à questão anterior, né? A alternativa que apresenta 3 palavras de grafia similar, mas com gêneros diferentes com relação ao português ou seja, aqui também ela está pedindo 3 palavras que com gênero diferente do português, né? Ou seja, que no português é um gênero e no espanhol é outro gênero, tá certo? Daí também essa questão tem essa casca de banana, porque, por exemplo, você vai ver alternativas aí, por exemplo, a palavra caro, que é carro, né? No espanhol. É uma palavra que é masculina. Aqui a palavra viaje e puente são palavras que no português são femininas, mas que no espanhol são masculinas, né? Então são 2 palavras aqui masculinas. A palavra carro também é masculina, mas ela está pedindo aqui, ó, que tem o gênero diferente em relação ao português. Então carro no português ela já é palavra masculina. Então aqui não está com um gênero diferente do português. Então essa letra A aqui ela está errada, tá certo, pessoal? A letra B, costumbre, ela é uma palavra feminina e mensaje é uma palavra masculina. Então aqui eu já eliminaria essa questão porque já encontrei 2 palavras com gênero diferente, né? Então aqui a gente já eliminaria também essa segunda alternativa. A letra C, nós temos arbol, color e mel. Arbol é árvore, a gente viu que é uma palavra masculina. Color também é uma palavra masculina, mas já a palavra miel é uma palavra feminina. Então aqui também eu já aí eliminaria a segunda, a letra C eu também já eliminaria. Na letra D eu vou ter a palavra leite, a palavra tela e a palavra linguagem, tá certo? Então a gente viu que lembrando, leite é uma palavra feminina, tela é uma palavra também feminina, mas linguagem é uma palavra masculina, tá certo, pessoal? Letra E, coragem, palavra masculina, tareia, palavra masculina, origem, palavra masculina, tá certo, pessoal? Então, nessa questão aqui, alternativa aqui correta, letra E, tá certo, pessoal? Então, segunda questão aí, também da PUC, resposta correta, letra E, tá certo, pessoal? Então, mais um aí de fixação, agora da UFAL 2013, a palavra sangre é caracterizada como heterogenérica em relação ao português. São do mesmo gênero, aliás, no caso do mesmo gênero gramatical de sangre, com exceção de, ou seja, ela está perguntando aqui qual palavra é do mesmo gênero de sangre, apenas uma não é do mesmo gênero, ou seja, apenas uma está errada. Então vamos lá, sangre, ela é uma palavra masculina no português, mas que no espanhol ela é feminina, né? Que é sangue, né? A palavra sangre é uma palavra feminina. Então nós vamos buscar aqui nas alternativas qual a única alternativa que não tem uma palavra feminina, tá certo? A gente viu que na tabelinha aqui, nariz, ela é feminino. Sal também é feminino, tá certo? Leite também é feminino. Legumbre, a gente viu que palavras terminadas em umbre são sempre femininas. Sobraria a palavra viaje, que a gente viu que palavras terminadas em age são masculinas. Então a alternativa correta aqui seria a letra D, a palavra viaje, tá certo, pessoal? Vamos ver se tem mais uma. Tem, né?
Este color es muy oscuro, ou seja, esta cor é muito escura. A palavra color em espanhol é uma palavra masculina. Também é masculina, ou seja, nessa aqui ela está pedindo qual dessas palavras é masculina como a palavra color. Até a questão anterior nos ajuda nessa, né? A gente já viu que leite é feminino, nariz é feminino, labor é feminino, sangue é feminino. A gente viu apenas que a palavra árbol é uma palavra masculina, né? Então a alternativa correta aqui nessa questão, letra E, tá certo, pessoal? Então, prosseguindo, mais um aqui, marque a alternativa correta. Então nessa daqui ela pede para vocês dizer, né, qual substantivo está no seu gênero masculino de acordo com a concordância nominal, né? Ou seja, a concordância com o seu artigo. Então na letra A tem se salam las comidas com la sal. Então aqui tem las comidas e tem aqui la sal. A gente viu que sal é uma palavra o quê? Feminina no espanhol. Então aqui ela está correta, né? Então aqui a gente já encontraria a resposta correta que está aqui nessa letra A, mas vamos observar as demais alternativas. Se salam las comidas com el sal. Então aqui está errada. Sal é uma palavra feminina. Então essa aqui está errada. La dolor era muito fuerte. A gente viu que dolor é uma palavra masculina. Então aqui deveria estar ele. Então também aqui, letra C, está errada. El legumbre está muito caro. Legumbre, a gente viu que é uma palavra terminada em umbre. Ela é uma palavra feminina. Deveria ser aqui o la. Então também ela está errada. Então a gente confirma aí que nessa questão, alternativa correta aqui, letra A, tá certo, pessoal? Então aqui mais uma questão que a gente viu, a gente encerrou aí, essa aí foi a nossa última questão, tá certo, pessoal? A gente vai encerrar nossa aula por aqui, tá certo? Então a gente para hoje aqui, certo? Então com a parte dos heterogenéricos, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero que não tenha ficado muito extenso, muito longo, procurei ser o mais rápido possível, tá certo, pessoal? Então, assistam o vídeo com atenção, assistam novamente, ficar com dúvida, pode me contactar aí através das redes sociais, das minhas redes sociais, que eu estarei para tirar as dúvidas de todos vocês, tá certo, pessoal? Então, um bom restante de dia para todos vocês, uma boa semana, com muita paz, muita saúde nesse momento difícil que nós estamos passando, tá certo, pessoal? Então, até a próxima, até a nossa próxima aula aqui pelo nosso canal no YouTube. Só lembrando que ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreve e vamos em frente. Valeu, galera!